Existem alguns conselhos na Bíblia, meus irmãos, que eu gosto muito. Jeremias 15, verso 16, o profeta falou: achadas suas palavras, logo as comi, elas me foram gozo e alegria ao coração, por isso eu te chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Quando eu vejo a igreja interessada pela palavra de Deus, os irmãos com as suas Bíblias, acompanhando o Data Show, a gente percebe um amadurecimento dessa igreja. Porque, irmão, não existe culto sem a exposição da palavra de Deus. É necessário fazer uso da Bíblia Sagrada, onde nós lemos o texto, aplicamos o texto na nossa vida e damos glória a Deus que essa palavra é viva e eficaz, apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Todos os dias que você abrir a Bíblia, alguém falar da Bíblia para você, é a voz do seu Pai Celestial falando no teu coração. Então que esse momento seja especial para você e para mim, que nós possamos rejeitar todo tipo de distraimento, de atenção desnecessária, que nós possamos focar o nosso coração na palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19. Evangelho de Jesus, capítulo 19. Quero louvar a Deus pelo nosso irmão que nos visita aqui. Deus abençoe sua vida, seja sempre bem-vindo ao nosso meio, viu, meu amado? Estamos felizes com a sua presença aqui hoje. Tem também ali a nossa irmã que está do lado do nosso irmão André. Seja muito bem-vinda aqui, as duas filhinhas, né? Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso meio. Que nós somos a igreja, ela é a mãe, sabia? A igreja não rejeita ninguém, irmão. Pode chegar a pessoa aí que a sociedade pisa no pescoço, quer matar, mas a igreja sempre está de portas abertas para atender e pregar o Evangelho. E deixar que o Evangelho faça o que ele sabe fazer muito, que é mudar os corações e o destino eterno de cada pessoa. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Esse texto é muito conhecido, famoso, mas eu senti alegria no meu coração me deparar com um texto que fala de salvação. Se tem uma coisa que a gente tem que se alegrar muito, meus irmãos, acima de qualquer coisa que acontece na nossa vida e também dentro da igreja, é no que diz respeito à salvação. Se tem algo que o nosso coração tem que se alegrar, porque a Bíblia também nos ensina assim, que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A igreja não pode perder o seu objetivo de produzir salvação mediante a vontade de Deus como instrumento nas mãos do Senhor de provocar salvação. Pregar o Evangelho, testemunhar com a sua própria vida, porque não faz sentido depois que eu e você foi alcançado e nós podemos nos considerar salvo, porque quem está em Jesus é salvo. Romanos capítulo 8, verso 1 fala: portanto agora, neste momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se você prestar atenção, para você estar na presença de Jesus hoje, alguém foi usado, e essa pessoa foi tão usada na presença de Deus que promoveu em você uma metanoia, uma transformação, e hoje você é salvo. E esse texto me alegrou o coração maravilhosamente. Falei, meu Deus, um texto gostoso que fala de uma pessoa que foi salva. E não tem alegria maior, irmão, para a igreja, é quando a gente vê o Espírito Santo salvando, trazendo pecadores arrependidos a esse lugar, e eles estender as suas mãos ao céu e reconhecer Jesus como teu Salvador, e o nome deles for para o livro da vida, porque isso sim é a verdadeira alegria que a igreja jamais pode se perder. Acima de tudo que acontece no nosso meio, nós temos que até chorar junto com a pessoa quando se arrepende e ela sabe que ela faz parte da família de Deus, e a gente abraçar ela: seja bem-vindo para o reino de Deus, seja bem-vindo, meu irmão. E a gente sentir essa alegria de ver as pessoas ser salvas ao nosso redor. Nós não podemos perder esse foco da nossa vida, porque a gente fica distraído com tanta coisa que é pregada hoje, ensinada hoje, que a gente se esquece que a Bíblia fala que sábio é aquele que ganha almas. Às vezes a gente se considera sábio, a gente vê tanta gente, a gente cai nesse erro, porque lê uma meia dúzia de livro, porque talvez conhece um pouquinho do grego, um pouquinho do hebraico, etc. Tudo isso é bom, é conhecimento, mas a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Aquele que tira uma alma da profundeza, do abismo, e traz para a luz, para a glória de Deus. Então talvez você fale: pastor, eu não li quase nenhum livro, nem a Bíblia toda ainda,
mas Deus me usou para ganhar algumas pessoas, e as pessoas estão hoje gozando da salvação, têm esperança de salvação, se considera uma pessoa sábia, não porque eu estou falando, porque a Bíblia diz, quem ganha almas, sábio é. Então se alguém quiser ser muito sábio, manda ele dar os resultados das almas. Fala, então por favor, me mostra aí quantas almas você trouxe para o reino, quantas pessoas estão na igreja, pelo teu testemunho, pela palavra que saiu da sua boca usada pelo Espírito Santo para trazer. Então, irmão, quando a gente vê essas realidades, a gente tem que se humilhar cada vez mais na presença de Deus, porque para se considerar sábio, precisa ganhar almas, amém? Vamos para o texto que diz assim, chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para observá-lo. Pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que apreciavam o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra, comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, ó quem declarou, quando Jesus declara alguma coisa acima da minha vida e da sua, ninguém tira, viu, irmão? O que Jesus declarar sobre a sua vida, não há ninguém nesse planeta e nem no outro, onde tiver uma autoridade constituída, tem poder de tirar o que Jesus fala sobre a nossa vida. Disse Jesus e declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode dar glória a Deus? Repita assim comigo: aproveitando a mais importante das oportunidades. Mais uma vez, aproveitando a mais importante das oportunidades. Queridos irmãos, nós como seres humanos, na nossa vida, na nossa trajetória humana, todos nós tivemos muitas oportunidades na vida. Tem várias pessoas aqui que, se eu falar para dar um testemunho, você vai se levantar e vai falar: Deus me deu a oportunidade e eu fiz isso e Ele me promoveu, me abençoou. Por exemplo, é uma grande oportunidade de Deus para mim e para você formar uma família. Tem gente que não consegue formar uma família, tem gente que não tem essa graça, essa felicidade de ter uma família. Alguns até tentam, mas não conseguem, porque não buscam a força em Deus. Mas na minha modesta opinião, é uma grande oportunidade para um homem ter uma esposa e formar uma família, e você poder gozar das bênçãos de Deus que está estabelecida para a família. Mas também a gente pode falar de outras oportunidades que acontecem na nossa vida como ser humano. Por exemplo, tem pessoas que têm a oportunidade de prestar um concurso e passa a ser um funcionário do Estado ou do governo. Algumas pessoas têm oportunidade na vida esportiva e passa a ser um atleta de futebol ou de outro esporte, e a vida dele toma um outro rumo. Mas aqui dentro desse texto, o que me chama a atenção, que a Bíblia vem mostrar para mim e para você, que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, alguém que estava acima de todos os coletores de impostos da época, um homem rico, que a Bíblia mostra para mim que ele era rico, mas havia de certa forma um vazio na alma dele. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a riqueza, o dinheiro não é tudo nessa vida, porque o texto vem mostrar para nós que alguma coisa incomodava Zaqueu na sua alma. Embora ele era abastado, embora ele era um homem rico, havia
um vazio dentro dele, porque esse vazio que existe tanto do homem rico, também existe dentro do homem pobre. Existe um lugar preparado dentro do ser humano que só cabe Jesus. Não adianta a gente colocar a riqueza, não adianta a gente colocar os prazeres deste mundo, que ainda assim a gente vai continuar vazio. E todo mundo aqui já experimentou esse lado da vida. Lembra quando eu e você estava lá nos nossos delitos e pecados? A gente experimentava algo, mudava de algo, fazia tanta coisa que a sociedade nos oferece, mas eu me lembro que quando eu ia me deitar, ainda havia um vazio no meu coração. Chegava do Corinthians, quermesse, brincadeira, qualquer outro lugar que a cidade oferecia uma oportunidade de lazer, de fazer alguma coisa que a carne gostava, mas quando eu sentava lá no meu sofá, ou ia deitar na minha cama, eu sentia um vazio no meu coração, embora ser uma pessoa pobre. Mas esse sentimento também está no coração de qualquer pessoa que nasceu nessa terra, porque Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. O ser humano deseja conhecer o Criador, mas infelizmente o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Mas a gente percebe que Zaqueu, embora sendo rico, desprezado pelos judeus, porque ele prestava um serviço para Roma. Ninguém gosta aqui, meus irmãos, por exemplo, de pagar o IPTU, já chegou lá. Imagine para vocês entender que Zaqueu, sendo judeu, ele estava acima, alguém que era responsável por uma grande província de receber dos outros coledores de impostos, e ele era um homem odiado pelos seus irmãos. Ele não era querido, porque essas pessoas que cobravam imposto na época, eles não tinham respeito das pessoas que pagavam imposto. Mas mesmo assim, com todo esse desprezo, com toda a reputação ruim que ele tinha, meus irmãos, eu vejo Zaqueu aproveitando a maior de todas as suas oportunidades, embora ele já tinha aproveitado a primeira, porque imagina os senhores, para ser chefe dos publicanos, com certeza ele disputou aquela vaga, com certeza tinha alguém lá também querendo aquele cargo, porque era um cargo que remunerava muito bem. E os irmãos, prestem atenção como é que a nossa sociedade é. Quando é se disputado um cargo onde o salário é alto, pode ir lá ver a fila, é as pessoas mais capacitadas, é as pessoas mais preparadas que vão disputar aquela vaga lá, porque ela não vai ser entregue de mão beijada, você vai ter que mostrar a sua capacidade. Então todas as pessoas concorrem uma oportunidade. E Zaqueu, no primeiro momento, ele aproveitou muito bem a oportunidade e se tornou funcionário do Império de Roma e era rico. Mas agora eu vejo esse homem, mesmo com as suas posses, mesmo tendo uma vida abastada financeiramente, havia nele um vazio na alma, havia algo dentro dele que não estava preenchido, porque a gente não pode preencher. Você lembrou, e agora quando eu falei para você voltar lá atrás, quando Jesus não estava na sua vida, alguns era a cachaça, outros era a droga, outros porventura era até mesmo a prostituição, a violência, a criminalidade, mas nada disso trazia paz para o nosso coração, nada disso trazia tranquilidade e segurança. Mas quando eu vejo esse texto aqui, trouxe alegria no meu coração. Porque, irmão, muito difícil a gente ver rico se converter, não porque Deus faz exceção de pessoa, não, é porque essas pessoas ficam presas no seu poder financeiro, nos bens materiais, e na grande maioria das vezes eles não querem se humilhar, como a maioria a gente vê os pobres. Infelizmente a riqueza acaba sendo um obstáculo na vida de muitas pessoas para eles aceitarem a Jesus. É uma tristeza isso, eles têm o mesmo vazio que o pobre, mas eles confiam na sua riqueza, acham que não precisa de Deus. Então eu acho um texto maravilhoso. Além de falar de salvação, é um rico se convertendo. É um rico, meus irmãos, que além de se converter, o texto vai mostrar, vamos lá. Olha lá, ó. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele era rico, rejeitado, porque as pessoas não lhe consideravam, não lhe respeitava. Ele poderia se apoiar no seu dinheiro e falar: não depende de ninguém, como a gente escuta os ricos dizer, né? Eu não dependo de ninguém, eu tenho meu dinheiro, cada um com a sua vida. Mas mesmo assim ele foi vencendo os obstáculos, porque ele não queria perder a maior de todas as oportunidades da sua vida. A maior oportunidade que o ser humano possa aproveitar na terra, meus irmãos, não é de ser um vereador, um prefeito, um deputado federal ou até mesmo um presidente da república. É o ser humano entender que ele pode ser filho de Deus se ele receber Jesus na vida
vida dele e mudar completamente o destino eterno da tua alma. Não existe oportunidade melhor do que essa, mas infelizmente as pessoas olham só para a sua vida humana. Mas percebe que está passando tão rápido? Quando nós falamos de salvação, falamos de eternidade, falamos para todos sempre gozarmos da presença de Deus nas mansões celestiais, cujo próprio Jesus foi preparar. Lá em João 14 ele falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então Zaqueu está ensinando eu e você aqui, embora a gente já tomou essa decisão, mas podemos assim influenciar outras pessoas, aproveitar a maior de todas as oportunidades, que é receber Jesus na sua vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a única possibilidade do teu nome foi escrito no livro da vida, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se a pessoa perder essa oportunidade, infelizmente ela vai conhecer o inferno, que não foi preparado para o homem, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. Só vai para lá pessoas que perdem essa oportunidade, valoriza tantas coisas da terra e despreza as coisas espirituais. O evangelho está sendo oferecido, a igreja está de portas abertas, alguém tem pregado, alguém tem insistido, mas você vê tanta gente rejeitando essa oportunidade de salvação que está sendo oferecida, porque a porta da graça ainda está aberta para salvar, para trazer o pecador na presença de Deus. E Zaqueu, meus irmãos, ele rompe essa barreira da riqueza. Quem aqui já viu o rico se converter? Pega a mão aí, milionário. Até mesmo da nossa cidade aqui. Quantas vezes nos nossos cultos a gente viu um rico se converter? Os que já estava, ou se tornaram depois. Por exemplo, eu sou funcionário de um homem rico, pastor, mas ele se converteu pobre. Se converteu quando estava num boteco. E uma missionária pregou para ele, falou que Deus tinha uma grande obra na vida dele, ia levantar ele como instrumento nessa terra, e ele ia formar muitas como é que chama o nome da orquestra? E até hoje ele forma mesmo. Abençoou, mas era pobre. Esse texto me chamou a atenção, que Zaqueu colocou de lado o seu poder financeiro, o desprezo pelo povo, e ele foi buscar essa oportunidade de salvação para a vida dele. Olha o verso 3: buscava ver quem era Jesus, todavia sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à influência do povo. Irmãos, ele não olhou para as suas dificuldades, ele quis aproveitar aquela oportunidade de saber quem era Jesus, porque Jesus era uma pessoa muito popular, conhecida, onde ele chegava, o seu ensino assustava, o seu amor contagiava, os demônios eram expelidos, as pessoas eram curadas, eram libertas. Não havia ninguém na geração de Jesus, como na nossa geração, alguém que tem um nome tão poderoso como Jesus. Só que nesse tempo, ele viveu no período que o Messias estava com os seus pés na terra, e ele queria conhecer, desejou na sua alma ver quem era Jesus. O obstáculo, a riqueza, venceu. O obstáculo, a estatura pequena, venceu. E o terceiro, a multidão. Ele não se preocupou com a opinião da multidão. Tem muita gente deixando de ser crente porque está preocupado que a mãe e o pai vai falar, que os amigos da escola vai falar, que os colegas de trabalho vai falar, e ele perde a oportunidade de decidir entregar a sua vida para Jesus, preocupado que as pessoas vão pensar deles. Aqui eu não quis nem saber. A multidão foi um obstáculo para ele, embora desprezava, impedia de chegar até Jesus. Ele não quis saber. Sabe o que ele fez? Vamos para o texto, olha que lindo, verso 4: por esse motivo correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando nós temos sede de Deus como esse homem aqui, irmão, a gente vai na frente, a gente não faz pouco caso, há um esforço da nossa parte. Eu vejo aqui Zaqueu agora usando toda a sua saúde, toda a sua inteligência para demonstrar a sede que ele tem de Deus. Ele correu na frente da multidão, ele era julgado, onde ele chegava, as pessoas faziam dele pré-julgamento pelo teu cargo que ele desenvolvia. E é muito difícil, irmão, você chegar num lugar e você perceber uma rejeição. Nós somos ser humano.
Isso abate a gente fica meio arisco. Você percebe o desprezo das pessoas, não é fácil superar isso. Mas só que é o seguinte, a sede da alma dele fez ele vencer todos os obstáculos que estavam cercando a sua vida. E o que me chamou a atenção aqui, ó, que ele correu adiante. Sabe o que eu vejo? Alguém que também é convertido, vai adiante. Não fica colocando obstáculo para fazer para Deus, faça. Coloca força nisso, coloca propósito nisso, coloca fé nisso, coloca dedicação nessa sede sua, porque a gente vai ver no texto que Deus sempre vai honrar aquelas pessoas que têm sede da sua justiça, da sua presença. A gente não vê Deus, em hipótese alguma, não responder a um ser humano que vai até Ele. Alguém que deseja conhecê-lo, alguém que deseja entregar a sua vida para Ele, Ele sempre vai honrar. Ele não quis saber da multidão nem do seu tamanho, como tem um monte de gente que coloca obstáculo. Eu não vou para a igreja por causa disso, daquilo. O sapato é ruim, a roupa é velha, a igreja é longe, está chovendo, está frio, e começa a colocar um monte de obstáculo. Cadê a sede de Deus no teu coração? Eu não vou hoje não, porque é o pregador A, o pregador B que vai pregar. Rejeita a oportunidade de vir adorar a Deus. Mas esse homem aqui correu na frente da multidão, porque na maioria das vezes a multidão nunca quis Jesus. A multidão quis o que Jesus oferecia. É um milagre, eu vou pegar. É multiplicar pão e peixe, eu vou comer. Eles queriam espetáculo. Poucas são as pessoas no meio da multidão que de fato queriam um encontro com Jesus. Então não vai no barulho da maioria, não. Não vai pela onda da multidão das pessoas, não. Porque nem sempre onde tem muita gente é o poder de Deus que está atuando ali. As grandes mensagens que a Bíblia registra foi pregada para uma pessoa. As maiores revelações do Evangelho foi revelado para uma pessoa que demonstrou sede de Deus. Quer um exemplo? Nicodemos, fariseu. Pela madrugada ele procura Jesus. Ele foi ter com Jesus pela madrugada, porque também havia pressão pelo seu cargo. Mas a alma dele não aguentou, nem que for de madrugada, eu vou encontrar o mestre. Nem que for só eu e ele, eu preciso falar com ele, eu preciso ter um tete a tete com ele. E quando ele encontra Jesus, irmão, ele escuta a maior pregação que tem no Novo Testamento. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se faz necessário nascer da água e do Espírito. Sabe o que Deus está falando aqui? Se você tiver sede dele e correr na frente da multidão, Deus vai revelar coisas profundas para você. A tua intimidade vai melhorar, a tua comunhão com Deus vai melhorar. Agora não espere a multidão, porque a multidão é interesseira. Mas quem busca a Deus no seu particular, quer intimidade com Ele, quer revelar o seu coração para Ele. E esse homem me chama a atenção, rico, desprezado, pequena estatura, mas nada disso fez que ele parasse. Ele queria Jesus. Por isso que às vezes a gente vê na Bíblia, não semeei as vossas pérolas aos porcos. Eu cansei de fazer isso, até tomar uma paulada na cabeça de Deus. Para, Alessandro. Porque a gente faz isso com preocupação. Tem um irmão, tem um primo, ou às vezes é a mãe ou o pai no pecado, indo para o inferno do nosso lado. E a gente fala, gente, conserta. Deus não aprova isso. Deus não está na mentira. Deus não está no engano. Deus não está no vício. Deus não está nesse pecado. Sai disso. E as pessoas ouvem. Não tem reação nenhuma. E aí nós está pregando de novo. Aí no outro dia nós está pregando de novo. E vai, chega um tempo que a gente se cansa e temos que cumprir o que está lá em Mateus. Não semeie as vossas pérolas aos porcos. Por quê? A pessoa vai arrumar desculpa a vida inteira para não vir para Jesus. Ela nunca vai querer abrir mão do seu pecado. Mas quem tem sede de Deus, irmão, às vezes você prega uma vez só e a pessoa vem para a igreja porque ela entendeu que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus e ela não quer perder essa oportunidade. Agora tem gente que está brincando com as oportunidades. Você conhece essa pessoa, eu também. Então a tristeza na alma, porque eles não poderão questionar Deus lá no grande tribunal. O grande tribunal branco não poderá questionar. Ah, mas por que eu vou ser condenado? Aí Deus vai mostrar porque você rejeitou as oportunidades. Não foi uma só não. Porque Deus não dá uma só não. Deus insiste, viu? Ele dá uma oportunidade hoje, dá amanhã, envia um hoje, outro amanhã, até a pessoa entender que não foi por falta de oportunidade, foi pela dureza do teu coração. Mas Zaqueu correu à frente da multidão. Ele queria Jesus. É tão bonito quando você vê um povo querendo Jesus, irmão. Você já vê o compromisso. Não, hoje eu não vou para esse lugar que eu tenho compromisso. Eu vou adorar a Deus. Ele não vai no barulho da multidão. É por isso que tem pessoas que não podem ter o título Lago Azul.
Tem pessoas que não podem ter um ranchinho para pescar, que nem eu gosto de pescar. Se um dia Deus dar para mim, você vai pescar comigo lá, mas depois nós vamos vir para o culto, viu? Tem pessoas que não podem ter nada, porque agora a prioridade não é correr mais na frente para servir a Deus. A prioridade agora é só se divertir. Esse camarada que tinha dinheiro, irmão, ele poderia mandar buscar o que quisesse para ele na época, mas a sede da alma dele era Jesus. E a gente, por mais que Deus possa nos abençoar, e eu quero que Ele faça isso na sua vida e na minha, nunca invertemos as prioridades. Quem está me ouvindo? Não inverta as prioridades da tua vida, não faça isso, porque a bênção de Deus não pode se tornar maldição. Olha para o seu irmão e fala: a bênção de Deus não pode se tornar maldição. Se torna maldição quando aquilo lá tem mais importância para você do que Deus. Vou lembrar aos irmãos, lembra que Deus nunca pediu sacrifício humano para ninguém. Ele condenava a prática dos pais oferecerem em holocausto os seus filhos para ser queimado. Mas num dado momento na Bíblia a gente vê que Deus chama Abraão, o patriarca, pai da fé, e a gente vai estudar isso. Eu já estudei, já preguei bastante esse texto, e a gente percebe que Abraão, por ter esperado muito tempo Isaac, quando Isaac nasce, a dedicação, preste atenção, a dedicação de Abraão era mais para o seu filho, e ele relaxou no seu compromisso com Deus. Isso aí vários teólogos pensam que nem eu. Você tem liberdade de pensar diferente. Você tem liberdade de pensar diferente, mas faz sentido você receber uma promessa, demorar para se cumprir essa promessa, escorregar no meio dela, cometer um erro como ele fez com a sua concubina, e depois Deus cumprir a promessa e ele pedir para você ir lá levar seu filho para o altar? Aquilo ali Deus está mostrando claramente para mim e para você: não coloque as bênçãos que eu entrego nas suas mãos no meu lugar. Não pode ficar no lugar de Deus, irmão. Por mais que foi, nossa, essa vaga de emprego era tão sonhada, mas ela não pode ficar no lugar de Deus. Nossa, é a esposa que eu orei tanto, mas ela não pode ficar no lugar de Deus. Mas era o filho que eu orei tanto, Deus me deu. Mas não pode, porque se você for lá no decálogo, nos 10 mandamentos, logo no primeiro mandamento, Deus já coloca o relacionamento que Ele deseja. É do jeito dele, não é do meu jeito. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É isso que Deus quer. Se ele ficar em segundo e terceiro lugar, ele vai chamar esse negócio para o altar, como aconteceu com Abraão. E Abraão teve que passar os 3 dias de viagem com o filho dele, 84 quilômetros, até chegar no Monte Moriá. E Deus foi tirando Isaac do coração dele, a cada quilômetro, a cada reunião, para poder se alimentar, porque foi 3 dias andando a pé. E Deus foi ensinando ele: eu estou te ensinando porque você será um dos homens mais importantes da Bíblia e da história da humanidade. E eu não aceito o segundo lugar, Abraão. Eu vou te ensinar hoje. E Deus está ensinando o Alessandro e você que está aqui também, através dessa palavra. Zaqueu, nesse momento, ele está deixando tudo que ele construiu, ele está enfrentando todos os obstáculos para ir atrás de Jesus. E quando você for atrás de Jesus, não se importa o que você está deixando para trás. O que ficou para trás não se compara com o que você vai encontrar. O que ficou para trás não se compara com a salvação que há de ser revelada na sua vida. As pessoas ficam com medo do marido, do filho, da avó. Vai aos pés de Jesus, porque você não vai perder, e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Quantas pessoas a gente vê hoje preocupada com os coleguinhas de escola, os jovens, perguntar se é crente, fala que é crente. Eu conheci Jesus, Ele mudou minha vida no serviço. Aonde você chegar, não se envergonha de Jesus Cristo, porque Zaqueu abriu mão de tudo. Eu vou te mostrar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Olha só, meus irmãos, ninguém precisou falar o nome de Zaqueu para Jesus, porque aqui o texto está mostrando que havia multidão. Havia muita gente, e multidão não é fácil você conhecer todo mundo não, irmão. É difícil. Se chegar numa multidão de 6.000 pessoas, você conhecer todo mundo é muito difícil. Mas o nosso Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que até os cabelos da sua cabeça está contado. E Ele sabe reconhecer quem está em busca da sua presença. Deus sabe o teu nome, Deus sabe o teu nome e o teu endereço. Se você buscar Ele, Ele vai te atender. Zaqueu estava querendo ver, mas Jesus reconheceu tudo que ele estava fazendo, todos os obstáculos que ele foi vencendo. Quando chegou diante daquela árvore: desce depressa, porque eu preciso pousar na sua casa, ou passar na sua casa, depende da tradução que você está lendo.
ficar hoje em tua casa. Que privilégio, irmão. É um privilégio muito grande, um pecador desprezado, porque a sua posição não dava a ele bons relacionamentos, mas agora quem vai na casa dele é o Todo-Poderoso, é aquele que tem capacidade de perdoar eu e você e não dá conta para ninguém. Quando Jesus resolve perdoar eu e você, nós não devemos ficar preocupados com a língua da multidão, mas roubava, mas fumava, mas eu não estou nem aí com a sua língua, porque Jesus me perdoou. O Todo-Poderoso perdoou, foi Ele que deu o sangue dele na cruz do Calvário. Então Jesus agora está quebrando o paradigma. Ele está indo na casa de um pecador mesmo, de alguém que todo mundo desprezava mesmo. Mas a sede que ele tem de Deus fez Deus ir na sua casa. Quem está me ouvindo? A sede que você tem de Deus, você recebe a presença dele na sua casa. Você pode ter certeza que os crentes original leva a presença de Deus para sua casa, irmão. Talvez você não está sentindo, mas Ele está lá. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu e você não vê, mas a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a nossa família. E foi um privilégio muito grande. Agora o próprio Jesus, o Todo-Poderoso, não foi na casa daquela multidão que estava murmurando. Porque não é todo mundo da multidão que atrai Deus não, irmão. Você não percebe que tem gente do mesmo jeito que entra, sai? Você não percebe que tem pessoas que não mudam de jeito nenhum? Não é uma tristeza? Está recebendo o mesmo tratamento. É a mesma mensagem que vai para o lado direito e vai para o lado esquerdo. Mas tem gente que não muda. É a mesma coisa a gente pensar lá no começo. Adão era um pai perfeito até o pecado entrar. O que o Abel aprendeu, o Caim também aprendeu. Mas na hora de colocar em prática, um obedeceu, o outro não. O outro tinha dura serviço. Então, meus irmãos, infelizmente, no meio da multidão tem os verdadeiros, tem os espectadores, mas tem aqueles que querem de fato a presença de Deus. E é lindo quando Deus vai numa casa. Mostra para mim onde Deus passa, fica no mesmo lugar. Eu fico aqui, meu Deus, que extraordinário que é. Eu olho pela minha própria vida. O que Deus fez na minha, na vida dos senhores que estão aqui. Olha como é que você era ruim, irmão. Você era um crente, não era nem crente, né? Era um ímpio ruim. Era difícil ter relacionamento com você, comigo. A gente pensava cada coisa terrível. Mas Jesus é tão poderoso que Ele mudou você. Jesus é tão magnífico em glória e poder que Ele transformou você numa nova criatura, como a Bíblia diz. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso só é possível se Jesus entrar na nossa casa. Se Ele não entrar na minha, na tua casa, fica tudo velho de novo. É a mesma coisa, as práticas pecaminosas vai continuar. Mas aí a Bíblia mostra para você que Ele foi na casa de Zaqueu. É aí o que eu fico pensando. Se Deus passar na tua casa, irmã, se Ele passar na minha casa, tem salvação. Se Jesus passar na sua casa, tem transformação de vida. Não vai falar para mim que Ele foi tomar um copo d'água lá, embora e largou a casa do mesmo jeito. Primeiro, se você já conseguir levar Ele para lá, lembra que Jairo levou Jesus para a casa dele? Vamos mostrar alguns textos, vamos ver se eu lembro. André, Jairo levou Jesus para dentro da casa dele. Dentro da casa dele tinha morte. A menina já tinha morrido. Mas como ele teve a capacidade de adorar Jesus em meio à enfermidade e até a sua filha ficar morta, ele conseguiu levar Jesus para dentro da casa dele. Quem estava esperando ele lá? A morte. O pior inimigo do ser humano é a morte. Ninguém quer morrer, eu sei disso aí. Embora a gente sabe que os crentes não morrem, mas mudam de cidade. Mas a gente não quer por causa da natureza adâmica que nós recebeu. Mas olha a importância de levar Jesus para tua casa. Pode ser até a morte. Se ele chegar lá e ele quiser falar morte, dá teu jeito, muda a data. Você vai mudar a data, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jairo levou Jesus para a casa dele. Como é que era o cenário? Morte. Ele levou Jesus para a casa dele. Ele falou: onde é que está a menina? Ó a multidão de novo, escuta eu. A multidão foi lá, tinha discípulo, estava tendo um relógio lá. Aí já falou: põe tudo para fora. Eu gosto dessas atitudes aí, gente curiosa, que só quer saber o que está acontecendo, mas não crê para nada, não ora para nada e quer saber o que está acontecendo. Você não, meu filho, mas você está envolvido aqui na oração? Você gosta das coisas de Deus? Não, Jesus chegou, as carpinteiras estavam chorando, tinha uma multidão lá, 3 discípulos entrou com ele e falou: ó, só o pai e a mãe, os incrédulos ficam para fora. Porque, irmão, para ver um milagre de ressurreição, não é para incrédulo. Mas Jairo levou Jesus para a casa dele. Eu estou falando aqui o texto.
como Zaqueu levou. Tem alguma mudança se a gente levar Deus para nossa casa. Jairo, chefe, ou seja, príncipe da sinagoga, um homem instruidíssimo, rico também, levou Jesus para a casa dele e lá a morte estava esperando. Jesus falou assim: onde é que está a menina? Levou ele lá e falou: Talita gumi, te digo, levanta, levanta. Ela levantou, rapidamente deram a ela alguma coisa de comer. Você sabe que eu estou aqui agora pensando? Se você levar Jesus para sua casa, algumas coisas que estão mortas lá, ele vai dizer: levanta. Algumas coisas que estão mortas na tua casa, ele vai trazer vida de novo. Mas nós temos que ter essa capacidade de levar ele para dentro da nossa casa, não se preocupando com a opinião de terceiros. Pastor, mas eu sou tão pecador, e daí, irmão? É desses aí que ele gosta, é dos pecadores arrependidos. Verso de número 6. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Aqui, irmão, tá a resposta, é gostoso. Quando você está com sede de Deus e Deus começa a falar com você, você está alegre, porque você conhece a voz de Deus. Isso gera em você uma alegria maravilhosa. É por isso que a gente vê Davi falando: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Zaqueu não recebeu Jesus com tristeza. Tem gente que parece que, por isso eu falo, infelizmente, é o meu jeito. Eu não boto fé em todo mundo que vem aceitar Jesus. Não porque eu sou incrédulo, porque há um resultado depois dessa decisão. Se realmente entregou a sua vida para Jesus, no outro dia, você não vai esquecer o que você fez, não. Se você entregou de verdade, no outro dia o seu posicionamento deve ser outro. Que conversa é essa? Eu já vi tanta gente aceitar Jesus 10 vezes, meu Deus do céu. Esse Jesus quebra-galho aí não é esse que a igreja está oferecendo. A gente está oferecendo um Jesus que muda o homem, que transforma o pecador das trevas para a maravilhosa luz. Olha que lindo isso, ele recebeu com alegria. Você lembra no dia que você foi salvo, irmã? Você lembra? Foi um espetáculo para mim. Eu entender que Deus estava perdoando todos os meus pecados e tinha promessa na minha vida, eu ia ser a igreja. Uma alegria gloriosa no coração, coisa que a gente nunca tinha sentido no mundo, porque a alegria de Deus é diferente da do mundo. Verso número 7. Todos em meio à multidão que apreciaram o que se passou começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar-se lá. É assim que as pessoas religiosas ficam, mas ali, logo naquele crente, logo naquela família, Jesus vai fazer o que lá? Só que a pessoa não viu a renúncia que você fez, a pessoa não viu a busca no particular que você tem com Deus, mas eles questionam quando Deus começa a aparecer na sua vida. Tem um monte de gente que questiona: por que está acontecendo isso na vida do pastor, do Rogério, do irmão tal, começa a questionar, mas na dele, você não sabe nos bastidores a busca dele e dela com Deus, porque ninguém leva Jesus para sua casa de qualquer maneira. Tem que ter arrependimento, reconhecimento de quem você é, pobre, pecador, e precisa dele. Agora, a multidão começou a murmurar. É assim, quando a pessoa não consegue atrair Deus para a vida dela, ela começa a murmurar o que Deus está fazendo na sua. Tem gente assim na igreja, não busca para nada, está tropicando nos pecados, escondendo pecado, não confessa, não muda. Aí Deus começa a aparecer na sua vida porque você busca Ele. Aí a pessoa vai criticar: mas quem que é ela? Quem que é ele? Esses dias estava fazendo isso e aquilo. Estava, mas agora não está mais. Porque a Bíblia diz: aquele que mentia não mente mais, aquele que matava não mata mais. Porque Jesus tem essa capacidade de fazer isso. Então a gente não pode se preocupar com os murmuradores. Eles sempre vão existir, irmão. Jesus presente tinha murmurador, imagine agora. Então, quando Deus começar a aparecer na sua vida, dá glória a Deus e não se importe com os murmuradores, que eles vão estar sempre por aí. Eles não acabaram até hoje, fazer o quê? A Bíblia está mostrando que Jesus presente tinha gente assim, não deveria ser o contrário? Se as pessoas odiavam ele, consideravam ele um pecador, não deveria se alegrar que Jesus foi para a casa dele? Mas o sentimento foi outro. Foi um sentimento horroroso. O que ele vai fazer lá na casa desse pecador? E a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque de vez em quando Deus escolhe gente que a gente não escolheria. Deus exalta pessoas que a gente não ia exaltar, e a gente começa a murmurar nos bastidores. Cuidado, esse é um sentimento horroroso. Por isso que eu falei da alegria da salvação no começo do meu sermão. A gente tem que se alegrar, independente se a gente não for com a cara da pessoa. É salvação, irmão.
a pessoa está sendo livre do inferno. Não podemos ter outro sentimento no nosso coração. Pode ter pisado no nosso pescoço. Se Jesus trouxe ela e fez uma obra de regeneração, vamos se alegrar, porque a multidão aqui não se alegrou não. O que ele vai fazer lá? Tem um monte de gente assim que nunca vai levar Deus para sua casa. O que Deus está fazendo lá, Ele não tem relatório para prestar para você não, pecador. Você tem que se arrepender. Deus não presta relatório para homem não. Jesus vai dar satisfação para homem? Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele responde quem tem sede dEle. Quem tem sede dEle, Ele responde e vai até a sua casa. Olha só que lindo. Quando alguém se converte de verdade, irmão, aparece mudança. Escuta isso aí, vai doer um pouquinho. Verso 8. Então Zaqueu tomou a palavra. Opa, deu oportunidade. Agora o pecador vai falar. O pecador que corrompeu tudo, as barreiras, o tamanho, a multidão, o preconceito, ele vai falar. Vamos ver o que ele vai falar. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmão, um homem que fazia tudo pelo dinheiro. Eu estudei um pouco hoje. É claro que tem pessoas que falam que ele não roubava, etc. Mas cá entre nós, alguém que não é crente, chefe, o inspetor-geral das províncias, tudo da região, mexendo com dinheiro, a gente vê que o problema do ser humano é dinheiro. Quando você vê pessoas se corrompendo por causa do dinheiro. Gente que um dia a gente achou que era boa, chegou lá, nunca viu mel, quando viu mel se lambuzou, porque o dinheiro tem essa capacidade de atrair o homem. Por isso que no Novo Testamento está escrito: não podeis servir a 2 senhores, há de amar um e desprezar o outro. Então, na minha modesta opinião, porque eu fui estudar um pouquinho sobre essa questão, no grego fala que ele roubava. No grego fala que ele catava. Alguns outros pastores falam que não. Mas na minha Bíblia que eu anotei, fala que ele tinha essa capacidade de atrair um pouco para ele. Ele se convertendo, ele tirou do coração aquilo que dominava ele. Quem está me ouvindo? Há quem diga que o pecado de Zaqueu era a avareza, porque ele mexia muito com dinheiro. Ele era um homem que só tinha dinheiro, ele vivia em torno do dinheiro. Então a evidência que ele mudou, preste atenção e dobra a sua atenção. A evidência que Jesus entrou na vida dele foi que ele se desprendeu daquilo que sempre escravizou a vida dele, que era o dinheiro. Aquilo que prendia suas atenções, o foco dele, e é o foco do ser humano. Se o ser humano vacilar, ele vai amar mais as coisas dessa terra do que as coisas do céu. Porque o dinheiro tem poder de atrair a nossa vida. O materialismo, o consumismo está aí desenfreado. E a gente vê que ele se converteu porque ele falou: eu vou abrir mão da metade dos meus bens. Agora eu não sei a riqueza desse homem. Vamos pensar aqui, presbítero dentro, que ele era um camarada aí, vamos pôr dentro da cidade. Talvez um Jorge Amorim ou uns Conag. O cara dá a metade. Olha o tanto de pobre que não ia ser alcançado. Olha o tanto de pessoas que não ia receber uma bênção, porque esse homem se desprendeu daquilo que escravizava. Aqui está a evidência, irmão. Quando a gente se converte, alguma coisa tem que sair do nosso coração. Quem está me ouvindo? Ou é o pecado que você praticava, aquilo que te amarrava, aquilo que te prendia, tem que sair da sua vida. Se Jesus entrar aí, ele ocupou um espaço. E se ele ocupou o espaço, aquilo que estava aí tem que sair. E eu fico maravilhado com o texto, porque a gente vê tantas pessoas sendo destruídas por causa do dinheiro. Os países entram em guerra por causa de dinheiro, de petróleo, etc., de posse, ouro, prata, tudo. A gente vê pessoas matando por causa do dinheiro, não é? Pessoas matam o outro por causa de R$200, tá com o celular, dá um tiro na cabeça, vai embora, entra nos bancos, e entra nas lojas, nas lotéricas, é uma guerra por causa do dinheiro. E esse homem mostra que ele virou crente mesmo. Vou abrir mão, não faz parte mais da minha vida, metade do que eu tenho, eu vou doar, porque Jesus entrou no coração dele. Aí, meus irmãos, por que eu falo que ele se converteu? Porque não sou eu que estou falando. Quem atestou a salvação dele foi o dono da salvação. Vamos ver? Lindo isso. Já, meu Deus, que coisa tremenda nós escutar isso de Jesus, irmão. Olha, verso 9, ó, presta atenção, crente. Diante disso, Jesus declarou, olha só: hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão. Jesus percebeu que houve uma mudança no coração dele, que ele se desprendeu daquilo que o escravizava, daquilo que controlou a sua vida por muito tempo. Mas quando Jesus entrou na vida dele, ele se desprendeu do dinheiro e Jesus falou: hoje veio salvação nessa casa. A multidão lá julgando,
menosprezando o que Jesus estava fazendo na casa dele, e Jesus celebrando a salvação dentro da casa dele. Hoje teve salvação aqui. Aquela multidão não tem condições e nem coragem de abrir mão de nada. O Zaqueu, julgado por todos, já está abrindo mão da metade do que tem e está recebendo. Hoje veio salvação nessa casa, porque as pessoas não consideravam ele como descendente de Abraão, porque ele se tornou funcionário do Império de Roma. Ele não tinha esse direito de falar isso, mas Jesus falou para ele. Foi Jesus que falou: esse também é. Por que Jesus falou isso aí? Propositalmente, porque as pessoas não gostariam de promover ele com esse título, mas foi Jesus que falou: hoje veio salvação nessa casa, pois esse também é filho de Abraão. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? O capítulo 18 de Lucas e o capítulo 19 de Lucas, tudo aconteceu no mesmo dia. E os dois textos falam de multidão. O cego de Jericó, ele não era cego de nascença. Se você prestar atenção, volte aí um capítulo para trás, capítulo 18. Verso 41. Olha só, é o mesmo evento, a mesma cidade. Não vai no barulho da multidão. 2 pessoas foram salvas só. Só 2. Eu estou falando do Zaqueu, que eu acabei de encerrar a mensagem com ele. Vou terminar com o cego de Jericó, que também estava com a grande multidão, que o queria calá-lo. Cala a sua boca, ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, na maioria deles, não ajuda, só atrapalha. Foge da multidão, fica com poucos, mas com homens e mulheres de Deus, amém? Lucas 18, 41, olha só, para resumir o texto: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que lhe respondeu o homem: Senhor, que eu quero voltar a enxergar. Essa tradução King James é a mais próxima do original. Quero voltar a enxergar. Ele não era cego de nascença, era diferente. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Preste atenção aqui, ó. Vou mostrar para os irmãos que ele foi salvo. Ele não só recebeu a cura. Então Jesus entra em Jericó, no capítulo 18, capítulo 19, é nós que dá capítulo, mas no original não é assim. Esse evento aconteceu tudo num dia só. E a gente percebe que só 2 pessoas foram salvas. A multidão só foi lá para o obstáculo. Ou seja, quer ver o espetáculo. Alguns para julgar, outros para condenar, para ver se Jesus errava. Mas esses aqui estavam com sede na alma. E esse cego aqui, ele vai dar um baile nos outros leprosos, que eu vou mostrar para os irmãos. Olha só o verso 43. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir, glorificando a Deus. Quando você vê esse texto, e passou a seguir, é porque ele foi salvo. Diferente dos 10 leprosos, que foram os 10 curados, só um voltou para agradecer, e aquele que voltou para agradecer era samaritano, e Jesus falou: vai, os seus pecados estão perdoados. Ele recebeu a maior de todas as oportunidades da vida, é a pessoa receber Jesus como seu Salvador. E aqui o cego insistiu, ele gritou, a multidão quis atrapalhar ele, ele recebeu a cura, mas ele não foi embora, como muitos fazem. O que acontece nas igrejas do curandeirismo hoje? A pessoa vem, estimula a fé, o pastor tem essa obrigação: creia que Deus vai te curar, e é verdade, nós temos que fazer isso. Mas eu já vivi no meu ministério essa experiência, os irmãos testemunha, de pessoa que estava na cadeira de roda, vinha no culto até que ser curado. Está aqui os testemunhos, que vocês são testemunha disso. Curou, vazou, voltou para a cachaça, voltou para aquela vida, não quer saber de Jesus. Começou a andar de camonetona, mas aí, quando descia na cadeira de roda, nós íamos ajudar. Lembra, Márcio? Você pegar ali, abre, ajeita a cadeira, põe aí, vamos tudo inchado. Aí Jesus cura, vai embora. E a Bíblia mostra isso, que 90% não fica na sua presença. Dos 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Mas agora o cego Bartimeu aqui, irmão, tá o texto aí, ó. Porque ele não foi embora. Ele seguiu fazendo o quê? Essa palavra seguir, glorificando, é alguém que recebeu a salvação. É o que Deus quer que eu e você faça. Segue glorificando a Deus. Não para. Mesmo se Ele deu o que você precisava, realizou o que você precisava, segue glorificando a Deus. Porque o texto continua: a seguir Jesus glorificando a Deus, quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Quando as pessoas veem que a gente é salva, eles rendem louvor ao Senhor. Então olha para o teu irmão para a gente terminar. Aproveitando a mais importante das oportunidades.
Grava isso na sua vida. Você pode ser a pessoa mais famosa, ter o privilégio de viajar, de ter um serviço bom. Tudo isso tem um prazo. Isso acaba. Eu percebi que eu estou ficando mais velho. Não gostaria, mas eu estou ficando. Está aparecendo um esporão, olho de peixe, um monte de coisinha vai aparecendo. E eu falo, meu Deus, esse corpo tem um prazo mesmo. Ele tem um prazo de validade. Então não adianta a gente ficar insistindo, focando só nas oportunidades da terra. Abraça essa, irmão, de salvação. Valorize a salvação de Jesus na tua vida. Não perca os olhos da salvação. De todas as oportunidades que você possa ter, essa é a mais importante. Que Deus abençoe, meus irmãos.